Olá a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Temas Bíblicos Original. Queridos amigos, irmãos que nos assistem através do canal Temas Bíblicos Original. Hoje quero trazer para vocês e explicar alguns pontos bem interessantes, pontos teológicos que muitas pessoas aí ou não sabem ou não têm conhecimento. Existe no mundo hoje, né, duas formas muito importantes de se entender a Bíblia. Dois métodos bem fortes de se entender e compreender a Bíblia. Um é a soberania total de Deus e o outro entendimento é o livre-arbítrio do ser humano. Então existem duas correntes de entendimento muito fortes, pregado hoje pelas igrejas. A maioria das igrejas, cerca de 98%, elas pregam o livre-arbítrio humano, né, que o ser humano ele tem o livre-arbítrio de escolher a Deus, e não Deus escolher ele. Ele tem o livre-arbítrio de escolher a Deus. Por outro ponto, existe o entendimento de alguns teólogos da igreja primitiva que sempre entenderam que a soberania de Deus ela prevalece sobre tudo. Principalmente uma corrente teológica muito questionada é a corrente de entendimento calvinista. Então existem duas formas hoje de entendimento muito forte em meio à nossa era, que é a forma de entendimento calvinista, que trata sobre a soberania de Deus, baseado, que tem sua base ali em 5 pontos. Nós vamos tratar daqui a pouco quais são os 5 pontos do entendimento de Calvino. E tem a outra ponta, né, que é o entendimento de Jacob Armínio, ou teologia arminiana, que diz que o ser humano ele possui o livre-arbítrio e ele escolhe ou não se ele quer seguir a Deus ou não. Então existem esses dois pontos muito fortes hoje estudados. E nós vamos ver 5 pontos do calvinismo e depois nós vamos ver os cinco pontos da teologia arminiana, do entendimento da teologia arminiana. E nós vamos ver qual que mais se adequa ao entendimento que a Bíblia nos passa. Tá ok? Bom, vamos primeiro tratar aqui do entendimento dos 5 pontos do calvinismo. Primeiro ponto, a depravação total. O entendimento calvinista acredita que o primeiro ponto a ser questionado é que o ser humano, quando ele nasce perdido, sem condições de se achegar a Deus, sem condições nenhuma de clamar o nome de Deus. Ele nasce morto. E todos os seus atos, todos os seus desígnios, toda a sua vontade era para quê? Para praticar a maldade. Então ele precisa de Deus, ele precisa que Deus interceda por ele. Primeiro ponto, depravação total. O segundo ponto, pessoal, é a eleição incondicional, que Deus escolheu dentre todos que existem, pecadores que existem na terra, por graça pura, por livre e espontânea vontade, chamados de seus eleitos, sem levar em conta a obra que ele faz, sem levar em conta a fé que ele tem, ou também pelas obras que ele faz. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que a forma de entendimento calvinista, ela entende que a expiação de Deus, a expiação de Jesus Cristo na cruz, ela não foi para todos. É uma expiação limitada. Jesus morreu apenas para os seus eleitos, aqueles escolhidos desde a eternidade para viver ao lado do Pai. Então, é somente para os eleitos. Jesus morreu para muitos, e esses muitos são os eleitos. E o quarto ponto, que é a graça irresistível. Este é um ponto muito interessante, porque
A teologia calvinista ela acredita que a graça de Deus, quando Deus ele acha graça em você, é que você é um eleito. E a graça dele é irresistível, você não consegue resistir à graça de Deus. Então se você não quer, mesmo você não quer, você não possui o livre-arbítrio de escolher. A graça dele é que faz você crer e que você permaneça no caminho que ele quer te seguir. E é isso que é muito importante. E isso é somente para os eleitos. Então a graça irresistível é somente para os eleitos, é aquele que Deus teve graça, aquela pessoa escolhida para ele. E o quinto e último ponto, né, é o ponto que esses escolhidos, chamados de santos, pelo apóstolo Paulo e outros apóstolos, é que vão resistir até o fim da caminhada. É a perseverança dos santos. E esse é o quinto ponto que Calvino quer retratar aí no entendimento completo da Bíblia. Esses são os 5 pontos do calvinismo, bem interessante, bem legal, tá bom? Então é isso. Então, baseado nesses 5 pontos, é que nós tiramos aí o entendimento da Bíblia. Nós tiramos dali a soberania de Deus. Nós tiramos dali a compreensão que Deus é soberano. Desculpa, desses 5 pontos nós tiramos que Deus ele age em tudo conforme a sua vontade, conforme o que lhe apraz. E é isso que o entendimento calvinista nos deixa entender. Tá bom? Esses aí são os 5 pontos da teologia, do entendimento de Calvino. O entendimento aí pregado pela igreja presbiteriana. É uma igreja que prega aí e aceita a forma de entendimento calvinista. Tá bom? O ser humano não tem livre-arbítrio nenhum. Agora os 5 pontos dos arminianos. Primeira coisa, depravação total. Aceitam, mas com a condição, o primeiro ponto do arminianismo, que o ser humano ele tem um livre-arbítrio. Mesmo com a condição pecadora do ser humano, mesmo o homem aceitando, nascendo com pecado, ele ainda mesmo assim, ele tem condições do seu livre-arbítrio poder escolher se ele quer ser salvo por Deus ou não, ou se ele quer se achegar perto de Deus. Mesmo com a condição pecaminosa do homem, Armínio acredita que o homem ele consegue sim ainda ter esse livre-arbítrio de poder escolher a Deus. O segundo ponto é a eleição condicional, tem uma condição. Deus elegeu homens e não somente os eleitos. Ele escolheu homens e não somente os eleitos. Então isso é uma eleição condicional, tem uma condição. Eu escolho alguns homens, mas tem os meus eleitos. Então o segundo ponto do arminianismo é a eleição condicional. O terceiro ponto é a expiação ilimitada. Cristo morreu por todos os seres humanos, por todos os homens. Eles acreditam que Deus deu seu Filho, Jesus Cristo, que aspergiu seu sangue na cruz por todos os seres humanos, todos, sem exceção. E que vai do ser humano, com seu livre-arbítrio, escolher se ele quer ou não ser salvo. Vai dele escolher se ele quer se achegar perto de Deus ou não. Então, esse aqui é o terceiro ponto, que é a expiação ilimitada. Jesus morreu por todos. E também, um ponto assim que me choca, é o quarto ponto, que é a graça resistível. Então isso aqui meio que choca contra o entendimento calvinista, né? Graça irresistível. A graça irresistível é que o homem pode resistir à graça de Deus. Então se Deus achou graça em você, você pode resistir. Você tem um livre-arbítrio de resistir à graça de Deus. E isso aqui me deixa um pouco assustado, porque nós sabemos que Deus é soberano em todos os pontos, em todos os aspectos. E esse ponto aqui me choca muito. E é por isso que eu gosto muito do entendimento calvinista. Porque choca aqui porque não faz muito sentido o ser humano resistir à graça de Deus. Então, o quarto ponto da teologia, do entendimento arminiano, é que a graça é resistível.
A graça você consegue, o ser humano consegue resistir à graça de Deus. Tá bom? Ele escolhe, com o seu próprio livre-arbítrio, resistir à graça de Deus. E o quinto ponto de Armínio é o decair da graça, que também choca um pouco com a Bíblia. O decair da graça é o seguinte: você pode se achegar a Deus, né, com o seu livre-arbítrio, e num determinado ponto lá na frente você fala, eu não quero mais seguir a Deus. Aí você pega e sai da graça de Deus. Aí seu nome é riscado do livro da vida. É o decair da graça. Então, Deus pode achar graça em você, você aceitar o seu livre-arbítrio, e lá na frente você fala assim, Deus, eu não quero mais não, chega, eu não quero sua graça mais não, eu com o meu livre-arbítrio eu vou escolher o meu próprio caminho. E esse entendimento é o quinto ponto, é o quinto entendimento, né? É o quinto ponto da forma de entendimento arminiana. Também eu acho assim meio antibíblico, mas mesmo assim essa teologia, esse entendimento é pregado por 98% de todas as igrejas evangélicas do Brasil, também do mundo, 98%. É porque é uma forma de você conseguir puxar o ser humano para dentro da sua igreja. É uma forma mais fácil de você puxar mais membros para a sua igreja. É por isso que ela é pregada. Porque ela dá essa condição do ser humano de poder escolher a Deus e não Deus escolher a ela. Tá bom? Queridos irmãos, para o vídeo não ficar muito longo aqui, espero que vocês tenham gostado. Desculpa a maneira que me expressei. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal Temas Bíblicos Original e não perca os próximos vídeos. Se você tem algum comentário, se ficou alguma dúvida no modo da minha explicação, que você deixa aí embaixo, e assim que possível eu posso fazer outro vídeo explicando algum ponto que você que deixei alguma dúvida em você, tá bom? Paz e graça, Deus abençoe e até o próximo vídeo.